bem? Então, Baby Blues, eu nunca tinha ouvido falar disso a minha vida inteira, até eu ser mãe, né? E aliás, até eu passar por isso, né? A gente sempre ouviu muito falar em depressão pós-parto, isso era muito comum, né? Falar sobre isso, né? Embora, né, eu vou reservar um vídeo à parte para falar sobre isso, porque a depressão pós-parto há muito tempo atrás era muito banalizada. Hoje, graças a Deus, ela é levada mais a sério. Mas e o tal do Baby Blues? O que é isso? Bom, quando eu fui mãe pela primeira vez, e eu ainda estava na maternidade, um dia antes de eu ter alta, a médica falou assim, olha, fica tranquila, que vai dar tudo certo. É louca. Tá tudo certo, qual que é a dificuldade, gente? Já cuidei da minha sobrinha, eu sou enfermeira, imagina, que bobagem. Claro que vai dar tudo certo. Fácil, cuidar de bebê, só dar mamar, trocar fralda. Então não é bem assim. Quando você chega em casa, né, e se você está sozinha com o bebê, a primeira sensação, né, que eu tive, pelo menos, foi de olhar para o bebê e falar assim, e agora? Né? Você tomar conta de um sobrinho é muito diferente, né? Você tomar conta de uma criança que não é sua é muito diferente. Quando o seu filho chega em casa e você olha para aquele ser piquititico, você fala, meu Deus, e agora? Né? O que eu vou fazer? E a gente vê muito assim nas novelas, nas propagandas, né? Aquele ideal de mãe extremamente feliz, radiante, com uma facilidade para amamentar. Comigo não foi bem assim não, gente. Foi uma gravidez super planejada, né? Minha primeira gravidez. Foram 9 meses assim, radiantes, né? Aquele planejamento e tudo. E aí você chega em casa, você tem um misto de sensações muito estranho. Eu fui ler a respeito disso e eu achei uma coisa muito interessante que falava assim que a partir do momento que o bebê sai de dentro de você, que você expulsa a placenta, que o seu corpo vai reagir àquilo, né? Fisiologicamente falando, os seus hormônios e tudo mais, e aí o seu corpo vai reagir a isso, porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Porque eu cheguei em casa e eu não me sentia feliz como eu queria estar, como mostrava a novela das 8, né? Então eu não sentia, eu sentia uma felicidade enorme, porque era meu filho e tudo mais, mas eu estava extremamente insegura, com medo daquele ser tão pequenininho. Eu falei assim, meu Deus, e se ele chorar? E se ele tiver dor? E se ele tiver fome? Lascou. E aí eu não sabia lidar com essas sensações. E a felicidade também é um amor tão grande, né? Tão intenso, tão forte, que a gente não sabe lidar. Eram umas sensações que eu não conseguia dividir com meu marido, eu não conseguia dividir com a minha irmã, porque ela não tinha filhos, eu não tinha com quem dividir. Né? Tinha, lógico, eu conversava com as minhas amigas, tive amigos que, nossa, me ajudaram muito, né? Que também passaram. E aí, né, eu tava lá com aquele misto de sensações, uma felicidade, porque eu era mãe, e uma culpa, porque eu também não me sentia tão feliz assim. Eu não sabia lidar com aquela sensação, eu tinha vontade de chorar, desesperadamente. Tudo me deixava melancólica, triste. Eu falei, gente, eu tô tendo depressão pós-parto, eu não sabia nem o que fazer. Mas falei, não, imagina, lava a louça que passa. Falta de louça para lavar. Vai lavar, vai limpar a casa. As pessoas precisam levar esse tipo de coisa a sério. E a primeira pessoa a levar isso a sério somos nós. A princípio, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu senti uma melancolia, uma tristeza muito grande, né? Eu sentia muita falta da minha mãe. Eu chorava, me agarrava à foto dela e chorava muito. Eu abraçava meu marido, chorava, abraçava a minha irmã e chorava, e eu pedia desculpas por eu estar chorando, porque do jeito que eu tava, acho que o que eu imaginava? Nossa, quem tá me vendo de fora tá pensando que eu não tô feliz com a minha maternidade. E não era isso, é um estado emocional e fisiológico muito difícil de lidar.
e que muitas pessoas não entendem e nem sabem. Eu mesma durou exatamente 7 dias. E aí, eu cheguei no meu médico, ele falou, e aí, como é que você tá? Eu contei isso pra ele falou assim, por que você não me ligou? Você teve baby blues. E ele falou assim, você teve baby blues, né? Tão tranquilo. Eu quis matar ele, falou assim, tá, foi bem tranquilo. Então, assim, a primeira pessoa a aceitar que precisa de uma ajuda, que não tá bem, tem que ser a mãe, né? E as pessoas ao nosso redor precisam entender isso e precisam nos apoiar. Porque não é fácil lidar com um turbilhão de sentimentos quando você chega em casa. Principalmente o que acontece? Você tá com aquele esgotamento físico, porque você tinha uma rotina, você dormia todas as noites, você tinha uma outra liberdade, enfim. E de repente, tudo isso mudou. Tudo isso mudou. Vocês podem imaginar quantas vezes vocês quiserem a maternidade. Só vai entender quem passar. Então, você sonha, idealiza, vê na novela, vê nos filmes, enfim. Mas nada é igual, né? A minha experiência não vai ser igual à experiência de outras mães. Então, é uma coisa que tem que passar. Não tem, né? É maravilhoso, claro que é óbvio, senão não teria 3. Mas é muito difícil, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é essa aceitação, falar, poxa, não tá bom, eu estou com um problema. É procurar ajuda, sim, o médico pode ajudar. E a família, né? Eu não tinha minha mãe, mas eu tinha meu marido, a minha irmã, e eles assim, a minha irmã não falava nada. Ela simplesmente me abraçava, pronto, me abraçava bem forte e pronto. Do jeito dela, né, lógico, ela não tinha ainda essa experiência, mas ela compreendia, ela falava assim, nossa, deve ser muito confuso lidar com esses sentimentos, porque é um esgotamento físico muito grande, porque, né, você tá cansado, você tá com sono, você não come direito, você tá aprendendo a dar de mamar, 557 pessoas dando pitacos, hoje em dia são 557 informações na internet, né, e, enfim, é muita informação, muito sentimento, é muita dor no peito, e isso tudo junto com a parte hormonal mesmo, porque o seu corpo vai começar a querer voltar ao normal. Gente, isso dá ruim, acredite, isso dá muito ruim e não é fácil passar por aí, tipo, em 24 horas que você ganhou o bebê, ele aparece, 5, uma semana, 10 dias, ele some, simplesmente de repente some, né? E são coisas, são reações sem explicação, né? Eu me lembro que na primeira segunda-feira que eu fiquei sozinha com o Pedro, meu marido voltou a trabalhar, a minha irmã foi trabalhar, e eu me vi sozinha em casa, pela primeira vez sozinha com o bebê. Eu chorei desesperadamente. E ainda para ajudar, Mas você é enfermeira? Por que tá assim? Gente, isso não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Ser enfermeira, ser tia, ser madrinha, ser avó, é uma coisa. Ser a mãe é outra bem diferente, né? E qual que é a grande diferença da depressão pós-parto, né? Que eu também fui estudar, queria saber o que eu estava sentindo. No Baby Blues, apesar de toda essa melancolia, dessa vontade de chorar, desse turbilhão de sentimentos, você consegue executar as atividades. Então, assim, você consegue dar de mamar, você consegue pôr o bebê para rotar, você consegue dar banho. Às vezes você tá um pouco mais travada, né, mais difícil, você faz as coisas chorando, mas você consegue fazer, você não tem rejeição com a criança, né? Então essas são algumas diferenças em relação à depressão pós-parto. Não se sinta uma mãe monstro, a culpada por não estar 100% feliz com a chegada do seu bebê, porque isso é normal. Quando o Rafinha chegou, a gente se preparou aqui em casa assim para ser o caos, porque já tinha o Pedro, que estava para fazer 2 aninhos, era um bebê ainda, aí estava chegando um outro bebê. A gente falou, nossa, vai ser difícil de dormir, aí tem aquela coisa de amamentar, eu posso ter o baby blues de novo. Então, assim, a gente se preparou por pior cenário, verdade. E aí, qual não foi nossa surpresa? Que foi muito mais tranquilo. Eu acho que no segundo filho, né, você já sabe um pouco o que esperar em relação aos seus sentimentos. Você já fica naquela expectativa que isso pode acontecer. E aí eu cheguei em casa com o Rafinha, não foi tão difícil, a gente já estava mais preparado,
Porém, eu tive uma coisa um pouquinho diferente. Uma culpa enorme pelo segundo filho, né? Porque o Pedro ia para a escola e eu ficava aqui em casa com o Rafinha. Eu me sentia culpada, como se eu estivesse abandonando o meu primeiro filho. Eu via os brinquedos do meu primeiro filho, eu chorava, porque era uma culpa. Ai, eu tô deixando... E aí, eu engravidei pela terceira vez, né? Como muitos sabem, não foi uma gravidez planejada. Foi uma gravidez que no decorrer dos 9 meses eu tive vários problemas, várias dificuldades, várias dores. Então eu falei assim, gente, se dos meus 2 meninos, que foi planejado, que foi tudo bem, eu tive, nossa, da Manuela eu vou me jogar da varanda, né? Eu fiquei aterrorizada com a possibilidade de ter 2 crianças pequenas em casa e mais tinha certeza que eu não ia dar conta. Eu tinha certeza, não era assim, eu não sei o que vai acontecer. Não, eu tinha certeza que ia dar tudo errado, que eu não ia dar conta, que eu ia deixar o primeiro para cuidar do segundo, a Manuela não quer conseguir mamar porque eu tinha que dar banho no primeiro. Eu tinha certeza que eu não ia dar conta. Mas maternidade é se surpreender sempre, né? A gente dá conta sim. Mas enfim, eu tinha pânico de pensar, falei, gente, eu vou ter... como que eu vou cuidar de 2 crianças, mais um bebê, com baby blues? Né? E meu marido estava num ritmo de trabalho enlouquecedor, né? Então ele trabalhava muito nessa época, assim, de não ter hora, de não ter fim de semana. Eu falei, gente, eu vou estar sozinha. A minha irmã tinha a filhinha dela para cuidar. Então lascou. Então eu cheguei pro médico, era um médico diferente, né, que fez o parto da Manu. E eu expliquei tudo pra ele, contei tudo isso que eu falei pra vocês. Eu contei pra ele, eu falei, né, tudo que eu tava sentindo. Conversei muito com uma amiga minha que é psicóloga, ela fazia meio que uma terapia comigo. E eu falei, doutor, eu não consegui, eu preciso de ajuda já, eu preciso sair da maternidade com ajuda, né? E não tava falando de ajuda, ter uma empregada, bababá, não era isso que eu tava falando, eu precisava de uma ajuda emocional. Porque aquela melancolia, aquela tristeza, acho que só quem sente vai entender. É uma coisa muito incontrolável, é muito ruim, muito difícil, né? E aí esse médico, ele falou assim, ok, então nós vamos fazer o seguinte, você vai sair da maternidade tomando um antidepressivo. Sair da maternidade, eu comecei a tomar o Equilíbrio. Vou ser muito sincera para vocês, foi a melhor coisa que eu fiz. É uma pena que eu não tenho meu marido e minha irmã aqui para dar o depoimento dele. Me ajudou muito. Eu acho que a chave do sucesso, quando você fala em baby blues, em depressão pós-parto, todos esses problemas, eu acho que a chave do sucesso é você aceitar que você está com um problema, que você precisa de ajuda, né? E não ter uma resistência a algo que pode te ajudar, né? Eu tinha eles 2, eles precisavam trabalhar, eu tinha 2 crianças para cuidar e uma bebezinha. Então, assim, eu precisava dar conta e eu precisava que o meu emocional estivesse centrado. Então, eu saí da maternidade tomando esse remédio e foi muito bom. Se eu soubesse que era tão bom, que tinha sido tão bom pra mim, eu teria tomado ele desde a primeira gestação, desde a chegada do meu primeiro filho. Eu tomei esse remédio, depois foi um curtíssimo período. Depois a gente foi desmamando o seu médico, né? Conversa com o seu obstetra, principalmente se você já passou por isso e foi uma outra gestação. Então conversa, né? Ele pode te dar uma ajuda, pode ser só uma terapia, pode ser o remédio. Pra mim ajudou pra caramba. E não tive nada quando a Manu chegou. Eu não tinha aquela sensação de culpa pela chegada dela. Não me sentia cobrada se eu ia dar conta ou não, né? Eu consegui estar plena e bela para dar conta de 3 crianças. Então eu precisava estar bem para conseguir cuidar bem deles. Então essa foi a minha futuras mães, ou mães do segundo, terceiro, de quantos vocês desejarem. Não sofram desnecessariamente. Compartilhem, dividam essa sensação, falem sobre isso, leiam sobre isso e procurem ajuda, né? Não é um sinal de fraqueza, você não é uma mãe monstro por ter esses sentimentos,
você não tem culpa de nada, de não dar conta de repente, da casa não tá arrumada, a roupa não tá lavada, enfim. Então, isso faz parte? Sim, faz parte, mas tem como a gente ter uma ajuda, né? Então, aceitem que isso faz parte e procurem a ajuda, né? E principalmente aos maridos, quem estiver por perto, né? As irmãs, as tias, as mães, enfim, isso não pode mais ser um tabu, isso não pode mais ser rotulado como isso é frescura. Não, isso não é frescura, isso é um problema. E que toda uma rede de apoio faz toda a diferença. Então hoje eu agradeço assim, imensamente a paciência que meu marido e minha irmã tiveram, principalmente no meu primeiro filho, e que se não tem essa rede de apoio, o que é difícil se torna muito mais difícil. Então isso também é muito importante, tá bom? Eu espero ter ajudado mais uma vez, compartilhado com vocês o que deu certo para mim, o que foi leve para mim, e até o próximo.